Aqui estamos novamente com o Fábio Salgueiro, jornalista, especialista em esportes, radialista e uma figura muito presente aí nas redes sociais. Ele está acompanhando, como todo mundo no Brasil, mas principalmente como os profissionais, como ele, de imprensa e comunicação, o desempenho da seleção brasileira lá na Copa do Kuwait. No meio da Copa, eu quero saber a opinião do Fábio. E aí, Fábio? A seleção está se satisfazendo? O futebol que está jogando está te enchendo os olhos? Fala, Zé, um abraço a você. Obrigado mais uma vez por essa parceria, por estar aqui conversando com você, falando de coisas que a gente gosta, que é a bola rolando, né? Você sabe que eu já estou depressivo, viu? Hoje não tem jogo. Como pode, Zé? A gente sente uma falta danada. É impressionante, com aquele dia que tinha 3, 4 jogos por dia. Maravilhoso, mas enfim, a Copa do Mundo começa a funilar. O Brasil está nas quartas de final, passou bem pela Coreia, mas agora, como a gente diz, né? Briga de cachorro grande, né? O que vem pela frente. E é aquele negócio, são 90 minutos, onde você tem que ser, acima de tudo, eficiente. Não basta jogar bem, tem que ter os controles, os nervos no lugar para você poder matar o jogo, né? E com dificuldades, com as mazelas do senhor Tite, a gente vai torcer, a gente vai tentar ver se a seleção chega aí numa final. Você acredita que se o Brasil ganhar a Copa, o Tite sai mesmo com aquele monte de empregado que tem lá pendurado em, em cabide de emprego lá na CBF, na seleção? Será que se o Brasil fracassar, tudo bem, ele fracassou. Mas se o Brasil ganhar a Copa, você acha que eles, como ele falou, ele sairia de qualquer jeito ou não? Ô Zé, fracassando ou vencendo, eu acho que continua tudo a mesma coisa, né? Está no DNA do Brasil esse cabide de emprego, né? O futebol não poderia passar ileso a essas mazelas que tomam conta do país, né? Diariamente e por décadas, né? Então é um cabide de emprego, sim, incomoda, sim. O Tite que fala tanto em meritocracia, ele realmente coloca o filho dele para ser o auxiliar dele ali do lado numa atitude realmente de paizão para filho, eu acho que não pega bem, não é legal. Não estou falando nem de competência, estou falando de ética que ele tanto prega, né? Então, essas coisas incomodam, essas coisas acontecem já há tanto tempo, né? E a gente se indigna, a gente levanta a bandeira contra, mas nada muda, nada muda. Você sabe que o presidente da CBF, eu não sei de onde ele caiu ali, realmente no cargo de presidente da CBF, parece que vai sair agora, e daí um outro vice-presidente que a gente nunca viu na vida, que nunca chutou uma bola, nunca fez nenhuma cobertura de esportes, vai comandar a CBF. A CBF é uma terra totalmente fora do Brasil, né? É uma terra que de ninguém ou de poucos e que conseguiu apenas fazer com que a seleção se distanciasse cada vez mais do povo brasileiro, que é uma pena, Zé. Como é que essa distância se manifesta, seu Vitor? Você acha que há muita gente torcendo contra o Brasil no Brasil? Não é torcendo contra, na verdade, o que que acontece, Zé? Eu, assim como você, a gente entrava em concentração para a Copa do Mundo alguns meses antes e era realmente a pátria com chuteiras, né? Hoje não. Hoje o torcedor ele torce pelos seus jogadores dos seus clubes que estão na seleção e quando é jogador rival ele torce contra. Ele torce a seleção ganhar, paciência, legal, valeu. Agora eu quero ver o meu jogador do meu time brilhar. A CBF fez muito isso, né? A CBF colocou o Brasil para jogar em Londres. A capital do futebol brasileiro hoje é em Londres, né? Dificilmente a seleção brasileira joga no Rio e em São Paulo. Por quê? Porque Rio e São Paulo, eles têm uma cobrança em cima da seleção muito grande, né? E isso não agrada treinador, não agrada a CBF, não agrada a lista da Nike, que tem que ter alguns jogadores do patrocinador. Então, a cobrança aqui é muito maior. Então, se distanciou a seleção, os jogadores saem cada vez mais cedo do país e não se cria identidade alguma com a seleção brasileira, com o torcedor brasileiro. E, por outro lado, os jogadores que brilham aqui, que comem o pão que o diabo amassou aqui e que realmente mostram qualidade, alguns são preteridos, como o Gabigol, e outros, como o Pedro, por exemplo, são jogadores que vão lá realmente para fazer apenas números, não entram nos jogos, ficam no banco de reservas e entram, às vezes, assim, por simples pressão para fazer média com o povo brasileiro, porque não é de interesse do Tite e nem dos patrocinadores e nem de ninguém da CBF que esses jogadores brilhem lá. Jogadores que têm que brilhar
e que tem que realmente fazer alguma coisa, é os jogadores que estão jogando 1 a 11, porque aqueles que ganharem projeção, a CBF ganha projeção também. Você acha que realmente foi convocado o melhor? Por exemplo, eu queria te dar um exemplo. Aí você falou no Gabigol. O Gabigol foi o artilheiro das 3 últimas. Que uma coisa que daqui a pouco a gente vai conversar, essa supera a Copa Libertadores da América ficou uma coisa superior ao Campeonato Brasileiro, né? Mas bem, o Gabigol foi artilheiro das 3 finais, das últimas 3 finais, das últimas 3 finais fez gol, né? E não foi nem lembrado porque parece que namorou uma irmã do Neymar, e aí a irmã do Neymar não gostou da separação, e aí o Neymar impede que ele seja convocado, pelo menos essa é a fofoca que eu vi, né? Esse é um exemplo. Mas, além desse exemplo que você deu, eu tenho mais, por exemplo, melhor jogar o Campeonato Brasileiro, que você falou. O Campeonato Brasileiro é tido como o mais difícil, mais disputado do mundo. Aí o melhor jogador, consenso geral de todas as torcidas, foi o super campeão Palmeiras, que ganhou o título antes de terminar o campeonato, e o seu jogador, Gustavo Scarpa, que está saindo do Palmeiras, está inclusive indo para a pátria do futebol, segundo a história e segundo o título, não foi nem lembrado, né? O que é que você acha disso? Então, é essas coisas que não dá para entender, que não dá para compreender, se faz a pressão, o Tite, ele fala muito pouco, o treinador da seleção brasileira, ele fala muito pouco, quando ele fala, é uma coisa padronizada, é uma covardia com a reportagem, porque te dá um microfone, você faz a pergunta, daí te toma um microfone, você não fica com o microfone para debater com ele, e eu já passei por isso, e eu, muito malaco de reportagem, eu segurei o microfone e aí eu debati na época com o Vanderlei Luxemburgo, incomodou a ele, mas hoje é uma coisa muito pasteurizada, você realmente é muito blindado para você não ter essa troca. Então o treinador fica acomodado, ele ouve as críticas e não toma nenhuma providência, e ele faz o que tem que fazer, o que a CBF manda e o que a convicção dele manda. Por exemplo, a seleção brasileira hoje, com exceção do Neymar, não tem um cara que bate falta. O Scarpa é um especialista na bola parada, não se pensa nisso. Hoje o futebol, e a gente está vendo na Copa do Mundo, quantos empates, quantos jogos truncados, é jogo de bola parada também. Só que não se pensou dessa forma. Não se pensou dessa forma. Infelizmente, não se pensou. Nós temos uma bola parada, de repente, de um jogo aéreo, que pode ser o Pedro no segundo tempo, e ele realmente é preterido pelo treinador, porque não caiu nas graças, porque não tem interesse por parte da CBF que ele brilhe na Copa do Mundo, enfim. Essas coisas todas, torcedor hoje de futebol não é bobos, né? Torcedor de futebol hoje ele mergulha também nesse mundo de bastidores da CBF, da seleção brasileira, e ele sabe até que ponto brincam com a sua emoção, até que ponto as coisas rolam como tem que rolar. Então, tudo isso faz com que a seleção brasileira realmente perca o brilho. É fato que o Brasil para, assiste a seleção, só que aquele negócio tem muitas torcidas independentes e pontuais na seleção brasileira. Hoje não se torce mais para a seleção brasileira, se torce para os seus jogadores. Isso também muito culpa dos treinadores e da CBF. Por isso, Zé, que eu tiro o chapéu para 2 treinadores, um das antigas, em 85, quando o Cilinho foi chamado lá, e ele entrou, fez uma reunião de 2 horas e saiu e falou assim: estou voltando para o São Paulo, isso não é para mim, a seleção brasileira não é para mim. Por quê? Porque lá já impunham para eles algumas regras que eles tinham que seguir e que eles não aceitaram. E recentemente, quando estava no Fluminense, o Muricy foi chamado também, agradeceu o Ricardo Teixeira, que foi pessoalmente no condomínio falar com ele lá, e o Muricy também não aceitou. Por quê? Porque você tem que aceitar uma lista prévia. Isso não existe. Isso não existe. Até porque você vai estar botando sua cara para bater ali, né? E Filipão aceitou, e Zagallo aceitou sempre, Parreira aceitou sempre, e o seu Tite, que fala tanto em meritocracia, aceitou também. Você falou em bola parada, e eu me lembro que há muito tempo que não temos um gol de falta. Nós tivemos, bom, os que eu me lembro aqui da minha memória, batedores de falta como Jair da Rosa Pinto, Didi, Gerson, Pelé, Rivelino, Nelinho. Olha, eu vou te enumerar aqui, a gente vai passar Rico, amanhã conversando. Agora você não tem ninguém que saiba bater uma. Aí você vê o reflexo disso no futebol, como não tem gol de fato, falta no futebol brasileiro. E no futebol internacional também é muito raro encontrar bons batedores de falta. Por exemplo, esse técnico imbecil aí, o português Paulo, não sei de que aí, da Coreia, que falou que Paulo Bento.
Paulo Bento? Não, mas não foi ele. Quem foi? Alguém que falou que. Ah, o técnico espanhol, Luiz Henrique. Pênalti, decisão por pênalti é treino. Aí a Espanha, campeã do mundo, converteu um pênalti. Parou na mão do goleiro sem nenhuma defesa, espetacular. É uma característica que você está identificando no futebol atual. Ninguém faz gol de falta, até de pênalti os caras não sabem mais bater. O Zico passava a tarde inteira, depois que terminava o treino, treinando no Flamengo. O maior batedor de falta que eu vi jogar ao vivo na minha vida, ao lado de Pelé e de outros grandes batedores, né? Pois é, o Luiz Henrique foi bem incompetente, né? Ele deixou a bola pingando agora, né? Porque se pênalti é treino, ele treinou muito mal a seleção espanhola, né? Porque realmente foi uma vergonha. O Japão e a seleção da Espanha, realmente, na batida de pênalti, eu concordo com o Luiz Henrique, é treino. Eu não acho que é sorte, eu acho que lá é loteria, não. São duas coisas. É treino, três coisas: treino, concentração e, acima de tudo, nervos no lugar, né? E é complicado você falar em nervos no lugar depois de uma prorrogação exaustiva, de um jogo exaustivo, de uma prorrogação exaustiva, e a perna não comanda mais, né? A cabeça não comanda mais as suas ações, a sua perna, e você tem que bater o pênalti. Eu acho uma covardia tremenda com o profissional, mas faz parte do mundo da bola, faz parte do jogo, não tem como fugir disso. O fato é que nós temos isso, nós temos essa mazela hoje, nós não temos batedores de falta. Eu, até então, quando eu parti da reportagem para o estúdio, eu fiz muitas entrevistas, muitas reportagens com o pessoal da comissão técnica, fisiologistas. Hoje, o jogador de futebol, no Brasil, ele é proibido de treinar faltas, porque ele treinando faltas, ele pode arrumar uma contusão para ele. Agora eu te pergunto, que contusão que o Zico tinha batendo falta? Que contusão que o Marcelinho Carioca sofria treinando pós o treino, batendo falta? Pelo amor de Deus, tiraram o brilho do futebol. A bola parada é uma das coisas mais lindas que se tem no futebol brasileiro, no futebol mundial, e não se vê hoje mais. Então, E se os caras. a medicina Não que faz. evolui e traz tanta coisa É, boa para o futebol, ela também tira o brilho. é. Aí você vê o seguinte, quer dizer, hoje favorece a violência, porque o cara bate. Até dentro da área, que o cara perde o pênalti, porque o cara não treina o pênalti. Quer dizer, então, esse novo futebol é um novo futebol em que se estimula não o talento. Você citou aí um que eu esqueci, que é talvez o maior batedor de falta que eu vi na vida, que era o Marcelinho Carioca, quando jogou no Corinthians, né? É, Então, aí, quer dizer, o que você vê é o seguinte: o cara hoje faz falta fora da área, ou até dentro, porque não é garantido que a falta vai entrar. Ou melhor, não vai entrar. é verdade, é verdade. Tinham faltas aqui no futebol brasileiro, até me lembro, que eram próximas à área, para o Zico, a torcida já gritava gol, pô. Dificilmente a bola não entraria. O Marcelinho Carioca, que acompanhei muito ele, porque eu sou de São Paulo e acompanho o Corinthians por 7 anos seguidos como setorista, com o Marcelinho, as faltas ali na beirada da área, ali naquela circunferência da grande área, era pênalti. Era simplesmente pênalti. Eu lembro em 95, na final do Campeonato Paulista, o Veloso armou a barreira, né? Botou os jogadores altos e colocou o Miller no canto. E o Miller, com a cabeça tentando tirar a bola, ele enfiou entre o Miller e o ângulo direito do Veloso e fez o gol que deu o título para o Corinthians. Quer dizer, não tinha como. Por quê? Eles treinavam. Hoje, eles não podem treinar. Hoje, os jogadores de futebol, eles fazem um alongamento, tomam banho e, ó, zarpam, vão rapidinho embora. Uma coisa que o Rogério Ceni reclama muito aqui, porque ele não vê jogador hoje fazer 3 períodos de tratamento para se recuperar logo e voltar logo. Então, hoje nós temos uma geração acomodada e isso muito por parte também da medicina, dos treinadores, que não há cobrança como antigamente. Juninho Pernambucano também batia magnificamente. Nossa Como Senhora! batia falta, Juninho. Ué, meu Deus do céu, era lindo de se ver, né? Era lindo de se ver. Bom, escuta aqui, falando ainda de convocação, estranha essa contusão desse menino aí, o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. O cara vai passar 3 meses parado e foi para a seleção, jogou um jogo e fica 3 meses parado. História complicada. Além do mais, um jogador. Eu vou fazer duas perguntas aqui. Uma sobre o Gabriel Jesus, uma como é rápida para responder. Eu já te pergunto outra mais complicada, que é o seguinte. Hoje, você vê os programas que você colega dessa turma toda, tal,
Eu sei que você vai ter problemas éticos aí mas só se fala em estatística. O repórter só fala em estatística, o comentarista só fala em estatística, o locutor só fala em estatística. Quer dizer, futebol hoje virou uma espécie de ramo da matemática, da estatística, né? Eu estou convencido, por exemplo, que o Daniel Alves foi convocado para fazer número, para bater recorde de participação na seleção e por aí afora, né? Então, você vê claramente que hoje essa seleção que está lá no Catar parece que ela não está disputando jogo, ela está disputando o quadro estatístico. Posse de bola, não sei o quê. Como é que você define isso aí? Ô, Zé, é Fábio porque Salgueiro. nós temos um treinador, Zé, que ele é tarado, entre aspas, por números, né? Por recordes. Por exemplo, 2 jogos antes de começar a Copa do Mundo, o Neymar realmente sentindo um pouco as lesões, a temporada, e ele mantinha o Neymar apanhando, sofrendo seguidas faltas, ele mantinha até o final, por quê? Porque ele queria números. O Tite quer sair recordista da seleção brasileira. Então, para ele, o que interessava não era priorizar e realmente afastar o seu jogador, o seu principal jogador, que a gente sabe que o Neymar é o principal jogador da seleção brasileira, queiram as pessoas ou não, ele não tirava por quê? Porque ele queria que a seleção brasileira atingisse números, ele quer sair com números maravilhosos. O que vale hoje para o currículo são os números. E tenho muitos colegas de profissão, amigos realmente, que são tarados também por números. Eu detesto estatística. Eu detesto aquele campo de calor, onde mostra onde a seleção jogou mais. Eu não gosto nada disso. Eu sou Você das não entende antigas. nada. Aquilo lá você É, não entende. O que é aquilo, cara? Aquela vermelho lá, parece uma mancha de sangue. então, Zé, quando veio um matemático e falou assim, olha, o time tal tem não sei quantas por cento de chance de ganhar, tem não sei quantos por cento de chance de dar empate, eu falei, não, peraí, eu vou rasgar o É meu diploma. mentira! É Não, é mentira! mentira. Ô, Zé, existe uma coisa no futebol que chama imponderável, Zé. É aquela bola que bate, rebate, entra e acabou e derruba todos os números. Eu detesto. Eu fugia de matéria de número. Eu não fazia porque eu não gosto. Eu E o gostava de Gabriel? matéria. Então, e E o o Gabriel? Gabriel Jesus? O Então, e o Gabriel Jesus Gabriel também está Jesus? batendo recorde. Participações na seleção sem marcar com a camisa 9, né? 8 jogos, nenhum gol. Super exposto nessa Copa do Mundo, porque ele já tinha feito uma Copa do Mundo pífia, e aí eu não estou falando do ser humano, eu estou falando do jogador. Né? Tenho muito respeito a ele como profissional, desejo toda a sorte, toda a recuperação dele no mundo agora, para que ele volte super bem. Só que ele não é jogador de seleção brasileira. Ele mostrou isso na Copa do Mundo que ele disputou, e a participação dele foi pífia. Foi pífia, ele não foi importante taticamente, não. Ele não jogou bola. E aí o treinador tem que ter responsabilidade emocional também de preservar o jogador. O Tite levou um Gabriel Jesus que não nasceu para jogar na seleção brasileira, que nunca brilhou na seleção brasileira, em detrimento de outros jogadores que são muito mais decisivos e nunca tiveram a chance. Por quê? Por amizade, por carinho, pela tal família Tite. Eu detesto isso. Eu acho que futebol é momento, futebol é talento, futebol é realmente você privilegiar os melhores que estão naquele momento. Gabriel Jesus não poderia ir para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo e o Gabigol ficar assistindo aqui porque está de biquinho com o Neymar, porque o Neymar está de biquinho com ele. O vestiário é um campo sagrado, mas tem que ter um cara para comandar esse vestiário. Esse cara se chama Tite. E tudo o que acontece é com relação a ele. O Tele Santana fez 2 Copas do Mundo, ele foi execrado. Ele foi execrado porque ele não bateu o campeão. Eu quero ver se vão poupar críticas ao Tite nesta segunda, se ele não bater campeão, e se ele bater campeão, para mim, pelo menos, eu não vou esquecer as mazelas. Eu vou apontar todas elas. Então, ele não pode ser poupado dessas coisas, porque ele tinha responsabilidade como treinador de não cometer essas coisas que ele cometeu. Esse corte do Gabriel Jesus é muito estranho. O cara praticamente não jogou e teve uma lesão e teve que parar agora por 3 meses. Ele veio e se rebelou, pediu responsabilidade, pediu respeito. Nós pedimos respeito também. Nós pedimos mais entrevistas, nós pedimos que ele fale mais e que ele não se blinde como técnico da seleção brasileira e apenas praticamente dê declarações. Não tenha entrevista, não tenha bate-papo, não vá em nenhum programa para ser realmente perguntado sobre as coisas da seleção brasileira. A seleção brasileira é do povo, não é da CBF, não é dele. Então, essas coisas realmente complicam demais, José, indignam demais. É, o... Eu estava pensando aqui, eu acho que o último ídolo da seleção brasileira foi o Adriano Imperador, que largou precocemente, aí um problema pessoal dele, nós não temos. Porque entrou o Neymar e o Neymar é um ídolo muito. Você acha que o Neymar é o grande ídolo?
porque eu não tenho a menor simpatia pelo Neymar, pessoa, mas tenho uma grande admiração pelo craque. Mas eu vejo que muita gente que comenta os comentários em que agora, por exemplo, eu elogiei muito o Neymar, viu? Você sabe disso, que você acompanha meu canal José Neumann e Pinto na YouTube. Eu elogiei muito o Neymar porque ele fez uma besteira, prometeu um gol ao Bolsonaro, o primeiro gol que ele fizesse, e ele esqueceu essa promessa, como lembrou o Robson Morelli no Estadão. Mas, no fim do jogo, ele fez uma homenagem correta, corretíssima, que mostrou humildade, maturidade, que foi uma homenagem. Ele que puxou a faixa, que depois a seleção posou com a faixa no fim do jogo, com a Coreia, em homenagem ao Pelé. O Pelé foi o líder indiscutível do Brasil em todos os tempos. Agora, depois do Adriano apareceu alguém, o Neymar pode reivindicar isso, o Neymar pode recuperar isso ainda nessa Copa? Ô Zé, fica muito claro que sim, né? É o que eu falei agora há pouco. Queiram ou não, o Neymar é o nosso único ponto de genialidade na seleção brasileira. Muitos ainda vivem aquela ilusão de achar que a gente pode formar duas, três seleções brasileiras competentes para ganhar uma Copa do Mundo. Não podemos mais, não se brotam mais talentos, não se desenvolvem mais talentos como antigamente. Não adianta. Hoje, é muito raro você ver um camisa 10 de qualidade nos clubes brasileiros. Não se tem hoje. Se você pegar 10 clubes grandes, dois, três, no máximo, tem um camisa 10 que realmente faz a diferença. O Flamengo com a Arrascaeta, e depois eu não consigo pontuar, assim, vindo rápido da minha cabeça, um outro camisa 10 que faça a diferença nos clubes. Então, a seleção brasileira vive hoje uma realidade de muitos bons jogadores, jogadores que jogam fora e atingem sucesso porque tem grandes estrelas ao seu lado, mas quando chega na seleção brasileira, o time tem que ser compactado e a única estrela, o único cara que joga diferente, o único cara que tem um raciocínio duas, três vezes maior que os demais é o Neymar. Eu nunca mais esqueço uma das maiores entrevistas que eu fiz na minha vida com o Edmundo, foi uma entrevista muito legal de 1 hora, e ele falou para mim, Salgueiro, eu demorei muitos anos para entender que o meu companheiro de clube não tinha minha qualidade técnica. Então, quando ele perdia um gol na cara do gol, eu chegava no vestiário e eu queria bater nele. E aí eu fui entender, a maturidade me trouxe isso, que eu tinha uma qualidade que ele não tinha, eu tinha que respeitar aquilo. Então, na seleção brasileira, nós sentimos isso. Nós sentimos que com o Neymar as coisas ficam facilitadas. O Neymar ele pode ser marrento, o Neymar pode fazer muitas coisas que na vida pessoal dele foge um pouco do que a gente espera dele, e eu não espero dele nada na vida pessoal, eu espero dele dentro das quatro linhas. Então, é aquele cara, eu me atento sempre ao Neymar dentro das quatro linhas, do comprometimento dele com a seleção brasileira, da carga emocional que ele sofre, mas que ele é o único cara diferente que pode realmente comandar o Brasil ao título da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, é ele, Zé, não tem outro. Bom, tem uma imagem que está correndo o mundo que são os dentes do Vini Júnior. Os dentes do Vini Júnior, aquela arcada linda, Coisa maravilhosa. mais linda que tem, Zé. Ele perde o gol e sorri, cara. Aquele lindo sorriso. Quer dizer, o Vini Júnior poderá vir a ser assim, um cara que pode assumir essa superioridade, caso a seleção venha realmente a ganhar a Copa, porque perdendo aí já não, a coisa é diferente. O que é que você acha do Ô Zé, aparecimento do Vini Júnior? eu não tenho a menor dúvida que essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo para o Vini Júnior, independente do título ou não, encorpar na seleção brasileira, e as outras duas ele vai ser a grande estrela, sem dúvida nenhuma. Ele vai ser os dois, vão ser dois mundiais que ele vai comandar a seleção brasileira. Sabe que o Vini Júnior ele me lembra muito, não com a bola nos pés, mas com o sorriso, o Edilson Capetinha. Também era um cara que perdia gol, fazia gol, ele olhava para a câmera e abria aquele sorriso lindo, sorriso do brasileiro, aquele sorriso daquele cara da pelada. Né? E o Vini Júnior, a gente sabe como ele apareceu no futebol, né? Realmente ali nos morros do Rio de Janeiro, com aquela naturalidade, com aquela espontaneidade, com aquele sorriso brasileiro mesmo. E eu adoro ver ele jogar por causa disso. Ele pode errar, ele pode acertar, mas ele está sempre sorrindo, ele está sempre buscando realmente fazer o seu melhor. Tenho muita simpatia por ele. Tenho muito. E ele é um coadjuvante, quase protagonista já, num patamar muito próximo do Neymar. Ele é um dos caras, é um segundo na seleção brasileira aí que a gente pode contar, viu, Zé? Eu acho que na Copa ele vai ter um grande rival, que é o Mbappé. Eu queria saber, assim, eu vejo o Mbappé, eu me lembro do Pelé, no começo do Pelé, aquela modéstia,
O Pelé também é um ídolo muito criticado. O Brasil é muito duro com os seus ídolos. O Pelé é um ídolo que só fez bem ao Brasil, apesar de na vida pessoal ter problemas, quem não tem, né? Quando eu vejo o jovem francês, Kylian Mbappé, me dá aquela impressão de estar revendo o Pelé naquele gol, País de Gales, nas oitavas de final da Copa ou foi quarta, acho que era quarta, na Copa de 58. O que é que te passa também a imagem do grande craque que é o Mbappé? Me passa a imagem, Zé, do melhor jogador do mundo hoje, né? Na atualidade, né? Sabe que eu postei ontem no Twitter? Ô Zé, os dois maiores jogadores do mundo hoje, protagonistas nas últimas décadas, que duelaram entre si, o futebol brasileiro ganhou muito isso, que foram o Messi e o Cristiano Ronaldo. Hoje a gente vive uma realidade de um Messi ainda decisivo, buscando coroar sua carreira maravilhosa com um título mundial, que ele teve muito próximo no Brasil e perdeu a final para a Alemanha. E, por do outro lado, o Cristiano Ronaldo em baixa, né? Cristiano Ronaldo amargando a reserva na seleção portuguesa e amargando a reserva no clube, brigou no Manchester, enfim. Então, são os dois jogadores, os expoentes, que um ainda está em um nível, tentando lutar e buscar alguma coisa, e o outro está bem em baixa, sendo só um fator motivacional à beira do campo para a seleção portuguesa. E, por outro lado, o Mbappé, ele vem pedindo passagem, né? Ele vem atropelando. Ele é um cara que correu a 35 quilômetros por hora, Zé. Meu, é uma velocidade, Zé. Eu queria É ver um esse cara fazer os velocista, 100 cara. metros. Eu acho que ele vai fazer 100 metros quase abaixo de 10, pô. E tem uma cara que seduz qualquer Então, eu um, não tenho né? a menor dúvida que ele vai chegar atropelando, ele vai chegar primeiro do mundo. Aí nós temos uma geração muito legal de jogadores que podem alcançar muito sucesso aí, viu? Não só o Mbappé, como nós temos o Vini Júnior. Eu lamento demais o Benzema não estar como esportista, né? Não como brasileiro, porque ele numa final do Mbappé, a gente estava ferrado se a gente pegar ele na final. O Benzema machucou, infelizmente, também, né? O último jogo, o maior jogador do mundo, eleito o maior jogador do mundo. Mas, enfim, nós temos uma geração que perde passagem para atingir esse apogeu que foi sempre do Cristiano Ronaldo e do Messi nas últimas décadas. E esse cara, sem dúvida nenhuma, é o Mbappé. Porque a gente volta ao Gabigol nas finais da Libertadores. O cara que chega numa Copa do Mundo e faz os gols que o Mbappé está fazendo, Zé, o cara é diferente. O cara é craque. O cara é candidato a gênio, Zé. Não tem jeito. E correndo a 35 quilômetros por hora, pega Mas que tem ele! um ali atrás, pô, sai tinindo. Ô, Fábio Salgueiro, figuraça, você acha que essa Copa no Catar é uma escolha tão infeliz da FIFA, que mostra, inclusive, a possibilidade de ter havido corrupção e tal, que ela pode comprometer o prestígio da Copa do Mundo, ou ele será recuperado na Copa de Estados Unidos, México e Canadá? Eu acho que nunca vai ser recuperado, Zé. Fica na história, né? Fica na história, fica no Google, né? Para a gente pesquisar. Infelizmente, o Catar não merecia a Copa do Mundo. Está fazendo uma Copa, tudo bem. Se a gente for ver apenas a plástica do evento, maravilhosa, os estádios, tudo, né? Só que o Catar não merecia por uma questão ética de receber a Copa do Mundo, por uma questão da filosofia do esporte, da essência do esporte, que pede realmente muitas outras coisas e não apenas o dinheiro. Não me surpreende, Zé, me decepciona, mas não me surpreende, porque a FIFA ela comanda dessa forma, né? O que manda na FIFA é a grana, e o Catar comprou a Copa do Mundo, né? E quando chegou lá, nem a FIFA, que toma conta do país durante aqueles 30 dias, praticamente sendo a presidente do país e tomando todas as decisões, no Catar não teve isso, eles não abriram mão de nada, eles pagaram e eles fazem o que eles querem realmente com o Mundial. O Mundial está transcorrendo, se você quiser fechar os olhos e ver apenas a bola rolando, você vê estádios bonitos, plasticamente lindo. Só que vai ficar marcado realmente que o Catar ele não merecia receber a Copa do Mundo como o principal evento do futebol no planeta e por causa da essência do esporte. O esporte é igualdade, né, Zé? O esporte não pode ter preconceito, não pode ter misoginia, não pode ter E nada. ética, E o e Catar, ele ética, impõe muito isso, muito dessas coisas, infelizmente. Todos aqueles estádios maravilhosos que foram. Oi? e ética. Sem Esporte é dúvida, ética. todos aqueles estádios maravilhosos que foram feitos para a Copa do Mundo, muitos, mas muitos
profissionais morreram ali, ficaram a Deus dará. Fábio Salgueiro, rapaz, eu conversava com você no mínimo até a hora do Jogo do Brasil, que aí nós vamos ter que parar para assistir, né? Inclusive para ver, talvez, alguma raridade que vai ser mais uma partida do genial Modric, que eu achei lindo do Vini Júnior dizer que aprende, tem humildade, que vai lá. Um moleque que é. Só para a gente terminar, que acabou aqui o nosso tempo, eu só quero lembrar isso, né? Que o moleque é execrado porque faz dança, ou apanhava aqui no Rio quando jogava no Flamengo, porque brincava. Aí, olha, não pode gozar. Ah, vai tomar banho. Não pode é bater e eles deixam bater, né? Não pode agredir e eles deixam agredir. Então, eu quero Ô agradecer Zé, muito ao Fábio Salgueiro e dizer que eu conto com ele sempre, porque ele aqui titular do nosso time aqui do canal José Leão Maniqueira. Ô Fala, Zé, eu Fábio. fico muito feliz. Obrigado, fico muito feliz. Eu fico muito feliz e duas coisas. Ninguém vai tirar a essência do Vini Júnior, não adianta. E muito boa sorte para a seleção brasileira contra a Croácia. A gente vai precisar, Zé. Um abraço, meu velho. Abraço grande, Fábio. Até a Até a volta. próxima. Até a volta. Valeu. Tchau, querido. Valeu. Tchau, tchau. Um abração.